Vox Upcast e hoje nosso episódio é super especial porque estamos na terceira edição do Goitacon e esse é o nosso terceiro episódio. Então vem comigo para conferir o painel com o super dublador Luiz Carlos Percy, ele que empresta voz ao grande Lord Voldemort, quero ver ele lançar uma vada lá ao vivo, hein? Ele também empresta voz ao Gandalf em O Hobbit e tantos outros. Não vamos esquecer também do Joe em The Last of Us, hein? Então vem comigo. Espero que estejam preparados para sobreviver a um apocalipse, lutar contra as forças das trevas ou lançar feitiços imperdoáveis, né? Bom, pelo menos na ficção, porque recebo aqui o diretor teatral e dublador que é a voz por trás de Lord Voldemort, Gandalf e o Hobbit, Joe em The Last of Us e tantos outros. Então eu quero que vocês recebam com muitas palmas Luiz Carlos Percy! Prazer. Um prazer ter você aqui no nosso evento esse ano. Obrigado a vocês todos. Tudo bom, gente? Tudo bom, gente? Aê! E você tá desde cedo aqui no evento, já deu uma circulada aí, o que você tá achando? Já me deixaram circular. Importante dar uma observada ali. Bom, o nome do nosso painel é Voz, Traço e Cena, né? Diretamente aí do mundo das artes, que eu sei que você tá bem inserido ali. E eu queria te perguntar como é que foi o início disso tudo, que eu sei que tem uma história bem maneira aí por trás. Eu nunca, em momento algum, até meus 21 anos, eu imaginei a hipótese de trabalhar em qualquer campo da arte. Sempre apreciei. Eu ia ao teatro garoto, porque sozinho, ia ao teatro, ia a exposições, mas nunca imaginei que eu fosse algum dia, porque para mim, ator, quando eu era garoto, isso, vamos lá, 1985, 84, né? Então é um tempo que vocês não têm ideia de como era. E eu trabalhava, enfim, chegou a época de fazer vestibular, fiz vestibular, para quê? As três opções que havia na época de carreira: engenharia, advocacia ou medicina. Eu escolhi advocacia e fui cursar direito. E comecei a trabalhar meio na área, fazer estágio e tal. E em algum momento, aquilo começou a me frustrar. Eu comecei a achar que aquilo ali não estava legal. Até que chegou um momento em que eu ia para a faculdade e não entrava na faculdade. Eu ficava no bar em frente, parado ali, bebendo. Quem nunca, né? Pois é. Só que aquilo, eu comecei a pensar, poxa vida, não está legal. Eu não quero entrar na faculdade, o que eu vou entrar no escritório? Não vou. Verdade. E eu trabalhava como caixa de banco nessa época. Um banco chamado Banco Nacional, que patrocinava o Ayrton Senna, né? Aquele bonezinho e tal. Aí resolvi abandonar a faculdade de Direito e havia na época um movimento dentro desse banco, que fechou, um movimento de demissões voluntárias. Você se demitia, mas levava tudo que tinha direito. E eu fui o primeiro a levantar a mão. Agora! Me leva! E saí. E aí resolvi tirar o quê? Um período sabático de 2, 3 meses e tal, para tentar botar a cabeça no lugar. Nisso, eu encontrei, andando pela praia, num dia nubladão, só tinha eu na praia, e aí eu vi um camarada sentado, assim, na beira da praia, longe, e aí fui andando normalmente. Quando cheguei mais perto, vi que era um amigo meu, o André Horta, que hoje em dia ele é fotógrafo de cinema. E aí sentamos, começamos a conversar e tal, e ele me disse que estava fazendo teatro, aula de teatro. Só que para mim, o que eu ia dizer... ator era um cara que está andando na rua, alguém olha, você, eu quero você na minha peça, quero você no meu filme, na minha novela. Era uma, né? Não era ter curso de teatro, sei lá o que era isso. E aí a gente começou a trocar uma ideia e tal, e ele
E eu pedi a ele, vem cá, eu posso ir? Estou afim, porque eu sou tímido e tal. Aí, pô, legal, vamos lá. Me apresentou. E aí começou a brincadeira, né? O bichinho, tem um bichinho que morde, né? Aí já era. Aterrorizante e ao mesmo tempo excitante. Aí eu comecei a fazer lá umas aulas e tal, e o diretor me chamou para fazer uma peça. Na época eu estudava no Tablado, lá no Rio. E aí eu fiz a peça do Tablado e ele me chamou para fazer uma peça profissional. Eu e 40 atores, que era o Ateneu, do Raul Pompeii. Alguém aqui já leu esse livro? Jamais. Já li? Muito bom. Aí, ó, tem uma pessoa ali, ó. Não, leu? Bom, né? Ah. A gente percebe. E aí começamos a ensaiar. Eu estava fazendo lá um personagem. Eu estava com meus 21 anos. E aí, lá pelas tantas, ele me chama e fala: você não pode fazer esse papel que você está fazendo. Aí eu perguntei para ele: por que, Daniel? Porque ninguém entende o que você fala. Engraçado isso. Aí eu disse para ele: se em um mês a minha voz não melhorar, eu saio da peça. Eu era o próprio Frajola. Tinha voz assim mesmo. Era assim mesmo. E aí eu comecei a fazer aula comecei a frequentar sessões fonoaudiológicas. E na época, a Maria Helena Croft, que já deve ter falecido, era uma senhora já, era uma feiticeira. Ela começou a trabalhar comigo. Agora é óbvio que ela não chegou com uma varinha e plim, sua voz está ótima. Não. Um processo, não tinha né? essa varinha na época. Agora tá. Era uma sessão de exercícios que eu ficava em todo lugar trabalhando. E aos poucos a minha voz foi encaixando. Eu fui aprendendo, sobretudo, a saber onde colocar a voz para evitar que você perca a voz, ainda mais no teatro. E a partir daí as coisas foram acontecendo, e quando eu vi, eu estava formado e comecei a dar aula na Escola de Teatro Martins Pena, lá no Rio de Janeiro, e a mais antiga da América Latina, inclusive. Dei aula lá durante 11 anos, que para mim foi, como professor, uma escola, porque cada aluno, eu tenho uma bronca, uma certa bronca de escola, porque escola, não, pelo menos na minha época, era a turma. Uhum. Então, era a turma. Essa turma é boa. Mas tem um lá, era eu, que vive no mundo da lua. E eu vivia no mundo da lua. Só que, quando eu fui dar aula de teatro, tinha também aqueles que naturalmente já têm um dom, e aqueles que eu comecei a avaliar aluno por aluno e a tentar entender o que cada um tinha que eu precisava tocar para que a pessoa se aprimorasse. E de uma forma impressionante, eu começava a procurar em mim os erros daquela pessoa para tentar perceber e chegar na pessoa. Então, daí eu digo que foi uma grande escola, porque eu tive que ir trabalhando com cada um, tentando entender as dificuldades de cada um, encontrava essas dificuldades possíveis em mim. E hoje eu dou aula de dublagem lá no Rio, e eu digo para os meus alunos: olha o loop, olha de novo, lê o texto, lê o do outro cara para entender o que vai fazer. E o que eu digo para eles é exatamente o que eu faço. Eu não digo, tem que fazer assim, e na hora eu faço do meu jeito. Não. Eu procuro, porque com isso eu estou também, ainda aos 61 anos, me aprimorando. E eu acho isso, quando me dizem, eu quero ser dublador, eu pergunto se realmente quer isso, porque se quiser, tem que ter esse frescor. Porque eu acho que esse frescor tem que acompanhar qualquer que seja o seu ofício. Se você escolheu qualquer que seja a profissão,
Isso tem que acompanhar vocês. Vocês não podem ficar saturados com 10 anos de trabalho. Ah, não aguento mais isso. Então você não era realmente. Ou se perdeu no caminho de alguma forma. Parou de procurar essa renovação. Que é isso que faz com que a gente... Quando você ama o que faz, eu não desgosto. Agora, tem dia que eu amo. Tem trabalho que eu amo. Agora, tem trabalho que é um saco. Não vou negar. Mas eu o encaro com o mesmo critério, com o mesmo cuidado que aquele trabalho que eu fiz arquitetura. Com 35 anos eu fui estudar arquitetura. E eu me lembro que nas provas de cálculo, 5 páginas de cálculo, eu esfregava as mãos. Tesão. E é esse tesão que eu acho que a gente tem que manter até o fim da vida. Porque isso é a maior prova de amor à profissão. Né? É não deixar morrer aquela pessoa que lá atrás escolheu qualquer que seja o ofício. Mas isso tem que estar sendo... É como um casamento, um namoro. Você não casei, cruza os braços, liga a televisão e foi. Tipo, você tem que estar constantemente alimentando isso. Dia a dia. Assim como o ofício. Se não está legal em alguma coisa, reavalia, faz uma curvinha, encontra um novo motivador. Né? Porque senão não adianta, nunca vão estar satisfeitos. Vão estar sempre esperando um glamour que é mentiroso, que não existe. Glamour não existe, só existe na foto. As fotos ficam lindas. Olha que maravilha, mas o trabalho é tão pesado quanto qualquer outro ofício. Não tem glamour. Eu cansei de ver gente começar e abandonar a carreira. Cansei, porque não aguenta o peso, não aguenta a dureza. Eu, quando comecei a dublar, eu estava morando, eu tinha terminado um casamento, eu estava morando num apartamento, que eu ainda tenho, pequenininho. Eu não tinha nem cama, era um edredom dobrado. Eu não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Eu podia ter lá, chega, vou arrumar um emprego de... Não. Eu me agarrei ao meu trabalho, voltei ao estudo profundo e comecei a fazer aulas e me tornei dublador. E hoje estou aqui diante de pessoas tão maravilhosas como você. Pô, que massa essa trajetória, hein? Pô, uma trajetória incrível e belas palavras mesmo, porque realmente se você não tem vontade mais de fazer aquilo, se você não quer se aprimorar mais, então você está estagnado. Adianta o que você fazer aquilo, né? Talvez você nunca nem devesse ter começado. Exatamente. Peraí, será que é isso mesmo que eu quero? Deixa eu refletir. Porque é uma carreira como qualquer outra. Ela se torna... Chega uma hora que ela entra numa regra. Mas você tem que estar ali, tentando, nutrindo, adubando a própria carreira. Senão, morre igual uma planta. E eu vi uma entrevista, não me recordo com quem agora, mas a pessoa falou que, por exemplo, um dublador, né, e fazia, por exemplo, num dia fazia cinco personagens no dia. Às vezes nem sabia qual personagem, já ia lá. Então, quer dizer, não é só, não, eu dublo o John, eu só vou aqui, hoje eu vou dublar o John. Não é, né? Tem muitos outros envolvidos e tem que fazer todos com a mesma qualidade, né? Tem dia que você acorda, entra no estúdio. Primeiro que a gente, quando recebe alguma escala é quando, olha, tem um horário assim assado, com fulano de tal, no estúdio tal. Beleza. Eu trabalho muito em casa, remoto. Então, você não sabe o que você vai fazer. Você vai chegar lá e pode ser um desenho animado, pode ser um filme, pode ser uma novela turca, pode ser um documentário, você não sabe. E aí você sai, como eu trabalho muito em casa, quando eu saio eu já não consigo marcar horário em casa, porque eu moro no Recreio, é muito longe dos estúdios, embora seja um lugar maravilhoso, não quero sair lá nunca.
por isso eu gosto de trabalhar em casa, eu termino um horário a 1h, a 1h eu estou começando outro. E às vezes eu estou terminando um desenho animado e já entro numa novela turca, termino aquele horário da novela turca, entra num documentário, termino o documentário, começa a fazer uma locução, e assim vai. E você tem que virar as páginas com muita rapidez. Não tem peraí, calma, deixa eu desfazer o personagem, no tempo, ou psicólogo e tal. Não tem esse tempo, é instantâneo praticamente. Você chega lá, o que é tal coisa. Beleza, passa. Rapidamente, a sensação que eu tenho é que eu sou um arquivo cheio de gavetas que eu vou tirando as fichas. Opa, peraí, o personagem tem essa ficha, tem essa daqui também, monta ali e faço o trabalho que deve ser feito. Alguns são esse prazer, dão esse prazer da prova de cálculo, de esfregar a mão. Alguns, outro dia mesmo, um morreu, um personagem de uma novela que eu fazia, morreu. Aí o próprio diretor falou, mas que bom, né? Você não suportava, e é verdade. Um ator ruim, a pior coisa do mundo é você ter que dublar um ator ruim, né? É chato, dá vontade de falar com o cara. Por que tá ruim? Vai estudar, cara. Vai fazer alguma coisa de útil. Muda de profissão. Dá vontade, né? É um horror. Agora, você pega um Pascal, é um presente. Outra vibe, né? Outra coisa. Pega um Ian McKellen, que faz do Gandalf. Nossa Senhora, que pra mim é o meu melhor trabalho, inquestionável. Eu não me reconheço quando eu vejo, quando eu ouço, né? Então, quer dizer, aí é muito bom. Ou quando eu fiz o Marlon Brando, né, no Poderoso Chefão. Botei até o botão, cara. Pra ficar, vai. Isso é muito bom, é muito prazeroso. Agora, um documentário sobre a caça de rã no Texas. Polícia, a caça de rã. Não quer. Mas tem que fazer. Não tem escolhas. Né? Senão você vai fechando o teu leque, chega uma hora que você só faz uma coisa. E também perde a graça. A gente meio que esquece, né? Porque agora com o stream, você vai lá e você assiste exatamente o que você quer. Mas, pô, na época que todo mundo assistia TV, a gente tinha lá todos os documentários dublados passando e tem que ter dublador pra fazer. Enfim, é sempre quando você gosta do que faz, tudo é treino. Então eu costumo dizer para os meus alunos e para colegas de dublagem, e até para atores que não são dubladores, que eu, enfim, vivo trocando ideia, por sorte eu tenho grandes amigos que não são dubladores, mas são atores também, que na dublagem, como você pega o trabalho de alguém, aquela pessoa, talvez ela dê intenções, pausas, ritmos que você não daria. Só que quando você é obrigado a fazer o que ele está fazendo, você começa, se você for esperto, você começa a absorver isso e em algum momento na sua vida, fora a dublagem, no cinema, na TV, no teatro, você começa a usar coisas que você aprendeu com o ritmo de pessoas que fazem coisas absolutamente diferentes do que você faria. Sim. E você começa a usar. Então você está sempre se ampliando, né, na profissão. A forma que eu tenho de ver como a coisa é e sempre como é prazeroso isso. Porque evoluir é prazeroso, né? Você sempre fazendo uma coisa, é muito legal aprender e realmente novos trabalhos, mesmo que seja um documentário sobre rãs. Bom, você falou sobre o seu trabalho como o Gandalf. Conta pra gente um pouco sobre como foi fazer esse papel e por que você gosta tanto dele. Eu acho o seguinte, a coisa que eu mais martelo com os meus alunos é com relação à respiração. Eu acho que, às vezes, o dublador, quando você vai dublar, hoje em dia principalmente, você só dubla o que você, sozinho no estúdio, o que você vai fazer. Então, às vezes, o cara fala, oi, tudo bom? E aí a cena vai para você, e aí eu falei, oi, tudo bom? E parei. Só que você está falando alguma coisa que
está me atingindo, está me tocando. Então eu tenho que estar reagindo mentalmente para, na hora que eu tiver que rebater com a mesma energia e com o mesmo entendimento. Então eu peço para os meus alunos prestarem muita atenção na respiração. Respiração que pode ser imperceptível, mas ele está em cena, ele não está morto quando não está falando. E o Gandalf, no caso o Ian McKellen, ele o tempo inteiro, se vocês perceberem, ele está... Ele está sempre ali. E é muito bom você estar ali. Porque você acaba se surpreendendo com intenções que saem da tua boca, em função dessa respiração. E às vezes sai uma coisa que, se você tivesse planejado, não sairia. E isso, para mim, é o que eu chamo de vida, né? Faz com que o personagem esteja vivo. E, para mim, a dublagem, em síntese, é você conseguir fazer. Por exemplo, quando se fala, é um desenho animado, por que o desenho é animado? Alguém poderia me elucidar? Porque ele tem ânima, que é alma, em latim. Então, quando você anima algo, você põe alma. E é o que eu tento fazer o tempo todo com os meus personagens. Animá-los, dar alma a eles. Só que essa alma, ela é fruto, exatamente, para mim, de como as coisas são jogadas. Teatro é jogo. Eu falo uma coisa, se você gostou, você vai reagir de uma forma, se você não gostou, você vai reagir de outra forma. Se você não reagir, não está animada. Está só cumprindo o seu papel. Então eu procuro o tempo inteiro focar muito na respiração e nesse entendimento da cena na íntegra, e não só a minha frase é essa, depois essa e depois essa. Mas por quê? Por que eu estou falando isso e qual a motivação que me fez falar isso dessa maneira? Porque eu posso falar de infinitas maneiras, mas há motivações que fazem com que a coisa saia precisa. E o público, eu digo para eles o seguinte: você tem que... A dublagem é, você está na cozinha e houve um trabalho e você não sabe se é dublado ou se é real. Se você perceber é dublagem, tá ruim. Você tem que... Peraí, isso aí é o quê? É novela? É filme nacional? E aí você vai olhar. Caraca, é dublagem, tá viva, tá de verdade. Esse é bom. Quando você percebe, mas o que é que você está querendo fazer aqui? Volta para a prancha de desenho. Uma curiosidade, você falou sobre esse lance da respiração, de reagir, mas como é feito isso dublando sozinho, no estúdio, em casa, por exemplo? Tipo, você tem acesso à fala do outro, o personagem está interagindo com você? Você tem acesso a toda a cena, né? Então você interpreta essa cena. Quando eu digo interpreta, é porque eu procuro, para ter chão para pisar, como eu sou professor, eu gosto de... Eu acho que a arte dramática ela é tão precisa quanto a matemática. Eu não vejo... é um negócio que baixou. Não baixou, cara. Não, se baixou, tá errado. Porque amanhã pode não baixar. E aí o público que pagou, cadê o santo? Eu paguei para ter o santo. Então você tem que ter uma técnica. E essa técnica, ela vem exatamente, na minha visão, de duas coisas: a interpretação e a representação, que muita gente mistura, confunde e tal. Enfim, eu procuro dividir essas duas coisas, porque interpretação é mental. É o que você faz ao ler, você interpreta. Interpretação de texto, coisa, escola, não é? Interprete o texto, você vai escrever sobre aquele texto. Agora, represente o texto. Representar significa recolocar no presente. Então, você pegar aquilo, pegar lá o
personagem lá do o Prometeu, acorrentado lá, o Deus, que está preso, e recolocá-lo no agora. Então e isso de uma forma que as pessoas acreditem. Cacete, é o Deus, não é o ator fazendo. Quando você consegue isso, aí é lindo. Que a pessoa esqueça que o público esqueça de si naquele momento. Fique encantado pelo que está vendo. Encantado, no sentido Voldemort da palavra. O quê? Encantou. Você disse o nome dele? Eu disse. Eu posso, né? Quando você consegue isso, esse encantamento pelo teu trabalho, é lindo. Que a pessoa, quando acaba o espetáculo, ou o filme, ou o que quer que seja, ela desperta. Caramba, isso é lindo. Essa é a busca, na minha opinião. Né? O dinheiro, eu sempre achei, sempre disse, mesmo lá dormindo no catre, no edredom dobrado, o dinheiro vem se você tem talento para qualquer coisa. Não busque nada pelo dinheiro. Busque, primeiro, pela sua vocação. A vocação de cada um. A partir daí, dedique-se de forma vertical nesse trabalho. O dinheiro virá, com toda certeza. E não acusem. É porque fulano não gosta de mim, Beltrano. Se algo não está funcionando, reavalia. Reavalia a sua posição na coisa, a sua postura na coisa. Né? Não joguem os problemas para os outros. Chamem para si. E avalie, olha no espelho. O que eu não estou fazendo? Que eu deveria estar fazendo. É como eu penso. Belas palavras, belas palavras. E com isso, quero engatar, né, num grande personagem, que é o Voldemort, que ele não estava fazendo o que ele queria estar fazendo, que era matar Harry Potter, né? Mas é isso aí, nem tudo a gente pode nesse caso. Você não acha que o Voldemort é um cara infantil? Cara, ele é. O cara fica brincando com um adolescente. Não, ele é meio recalcado, né? Tipo assim... Arrumar um trampo. Vai capinar um barranco, cara. Você falou da importância de ter alma, ele pegou, dividiu a alma dele, ele não tem mais, ele é só um flagelo, né? Seguindo o garoto de 11 anos, sei lá, 14. Não, mó esculacho, né? Pra mim é uma humilhação pra ele aquilo, mas ele curte, né? Aquele lance. Ele não consegue. O pior é isso. Então eu queria te pedir para iniciar aqui falando, te dar aqui esse grande artefato, lançando uma Avada Kedavra na galera aqui hoje. Avada Kedavra! Que isso? Alguém sobreviveu? Fomos todos enfeitiçados ou amaldiçoados, a gente não sabe ainda aqui nesse recinto. Bom, muito massa. E eu, como uma grande fã de Harry Potter, estou honrada em ter visto essa cena aqui ao vivaço. Pô, e Harry Potter é isso, assisti tudo dublado desde jovem acompanhando ali. E, cara, sua voz é muito potente. Eu acho que a voz... eu tenho alguma... Mas veja bem, a minha voz era assim. A minha voz original era assim. Né? Então eu acho que o trabalho mais difícil é a consciência de como utilizá-la. Eu acho que é esse o grande diferencial. E eu fico muito feliz com as pessoas que me dizem: poxa, eu adoro o seu trabalho, porque eu vejo que o meu esforço dá um resultado, né? E acho que isso é importante para quem quer seguir a carreira. Com certeza. Né? E não ficar achando que é só ser ator e vambora. Agora, uma curiosidade nesse mundo de Harry Potter ainda. Quando você lança um feitiço, você faz o gesto assim, ou já se tornou normal fazer posturada aqui só falar? O tempo todo você vai... Eu dublo. Muito massa. Coisa linda, né? Muito
bom. Pô, e como é pra você fazer parte dessa franquia tão importante na cultura pop? É aquele negócio, eu encaro tudo isso como... É o que eu acabei de dizer com relação ao dinheiro. Não é, né? Eu não corri atrás de Valdemar. Eu nunca li. Eu não sabia quem era o Valdemar. Para os íntimos. Eu não sabia, não podia ser apresentado. Eu conheci o Gandalf. Mas também eu fiquei com o Gandalf. Como eu já havia feito o Ian McKellen no... aquele livro do Dan Brown, não é o nome? Código da Vinci. Eu fui escalado direto para fazer, né? Agora no Voldemort. É fruto dessa dedicação, eu acho. Dedicação essa que inclui uma postura no estúdio, de, né, chegar no horário, antes até, de trocar ideia com a direção, de não ficar reagindo, né? Entender junto a coisa, né? Trocar. Então eu acho que isso vai pavimentando a sua carreira. E aí chega uma hora que as coisas naturalmente acontecem. Já flui ali, né? Já flui, né? Bom, outro papel emblemático, eu vou sair um pouco de Harry Potter, não vou passar o dia inteiro falando sobre... Sou muito fã, né? Tô jogando Hogwarts Legacy, como eu tô falando. Pô, quando eu jogo uma vada na galera é bom demais. Bom, mas quero falar um pouco sobre o Joe, né? The Last of Us. Antes da gente chegar na parte da série, queria falar um pouco sobre o jogo, né? Você dublou os dois, a parte 1 e a parte 2 de The Last of Us. E eu queria saber como é que foi esse lance de ser escalado ou convidado para o papel, como é que foi a dublagem, tipo, e se você terminou, tipo assim, pô, esse jogo vai fazer sucesso. Ou só, tipo assim, mais um trabalho. Olha, quando me chamaram para fazer o The Last of Us, o primeiro personagem, a primeira temporada lá no game, era para mim mais um jogo. Né? Eu já fazia alguns jogos e tal. Então, beleza, vou lá fazer um jogo legal. Com muito volume de trabalho. Mas foi bem dirigido, né? E acho eu que o grande barato aí no caso, você perguntou com relação a como você, essa coisa, você lê antes o seu texto e lê também o do outro e vê a cena, sim, tudo isso. No jogo, você só tem as suas falas e mais nada. E você não tem nenhuma imagem. O diretor vai te dizer, olha, ele está correndo no meio da selva. O meu irmão mais velho, se você perguntar a ele, Juca, imagina uma maçã, ele não consegue imaginar uma maçã. Eu, por minha vez, que vivia no mundo da lua, eu tenho uma imaginação absurdamente fértil, mesmo. Eu, quando era garoto, década de 60 para 70, nós não tínhamos brinquedos variados. A gente fazia brinquedo de papel. Mas Recortava um papelzinho, fazia um canudinho, fazia um bonequinho, era tudo meio improvisado. E eu ia para o meu quarto, para o nosso quarto lá, fechava a porta e dizia assim para os meus irmãos e para os meus pais, eu vou voar. Não me atirava pela janela. importante. Eu ficava dentro do quarto imaginando personagens, situações, e ficava como se eu estivesse vendo um filme aqui dentro. E eu ficava dentro do quarto, imaginando. Eu não sei se isso me auxiliou. Né? Meu pai ficava olhando e falava, meu filho, você é nervoso. Mas hoje em dia eu tenho essa capacidade. Então, quando o diretor me dizia, olha, tá assim assado, imediatamente, ok, vamos embora. E quando eu vi, eu não vi o jogo, eu nunca joguei The Last of Us, eu vi fragmentos e tal, mas quando eu vi a série
que eu fui dublar a série, bicho, batia tudo com o que estava na minha cabeça. As cenas todas, os lugares, as personagens. Que massa! Tudo muito perto da minha... Assim como quando eu fui dublar o Gandalf, eu tinha só lido o texto, o livro. Garoto, de 15 anos por aí, eu li a saga. Então, quando eu fui fazer, tudo batia. Era porque eu tenho uma capacidade de imaginação muito treinada, diria eu. Então, fazer o jogo, em princípio, foi fazer mais um jogo, mas com todo critério, com todo mergulho. E era um personagem muito próximo, porque eu costumo dizer que se eu estivesse naquela situação, agiria das mesmas maneiras. Protegeria minha filha ou alguém a quem eu estivesse apegado, matar, fazer um escambau naquela situação. Então, não vai cortar a cabeça da minha filha para salvar o mundo que se foda. É porque até porque o mundo já se fodeu ali naquela situação, né, Tom? Não vai, sinto muito. Vai pro inferno. Né? Então, agora, quando eu fui fazer a série, houve aquela coisa, vai sair a série. E aí eu já estava totalmente... já era o meu Joel. Já tinha um quê de ciúme ali. Eu não sou ciumento, mas já tinha um... Pô, é meu Joel. Quem vai fazer isso? Não vai ser eu. Por quê? Vou matar um. E aí fomos escolher, todo o elenco foi escolhido. Eu não dublo o Pascal. Não era só você não, todo mundo que já jogou o jogo também sabia que era você, o seu. Pois é. Agora, até baterem o martelo, nada impede que, né, troquem. Que não, você não faz o cara. Não vai... Vocês acham que ficou bom? Ficou bom demais. Sim, mas muita gente ficava... Pô, mas a tua voz é pesada pro Pascal. Você usa uma voz bem natural, né, com ele, inclusive. Exato. E eu volto a dizer, não é voz. É a representação. Quem diz... como é o nome daquele lutador que tem voz fina? Nosso, Anderson Silva, é isso? Se alguém for dublar o Anderson Silva, tem que ser um cara da Silva, uma voz assim. Não é, a voz não necessariamente segue a massa que está ali. O importante, o que vai encantar é a representação. É isso que encanta. E nisso eu acho que eu sou bem razoável. Pô, bom demais, que isso! Sensacional. Inclusive, todos os dubladores de The Last of Us são muito bons. Muito bom. Eu vi um videozinho muito massa, inclusive, que era seu e da Luísa, cantando a música ali que marcou a série, né? Cara, muito show, que isso, muito lindo. E ela, nossa, ficamos numa amizade profunda, sem nos conhecermos. Olha! Aí aos poucos a gente foi se encontrando e tal. Ela foi lá em casa uma vez, levou um violão para eu assinar, que ela estava fazendo um projeto. E aí começando, aí nós somos amicíssimos e nos amamos loucamente. Então, e agora juntou-se a minha assassina, Carol. Eita! Porra de pessoa! Divertidíssimo. Não, Carol Valença é sensacional, né, cara? Que isso! Sensacional. Tudo bem, aceito, ela pode me matar. Tem certas pessoas que, né, tudo bem, passa. Então, quer dizer, o elenco é extraordinário, o elenco está extraordinário. E acho que todo mundo convence. Também tinha grilo com relação ao personagem, a Luísa. Mas a Luísa tá muito... A menina é muito novinha, cara. A Luísa ganhou o prêmio de melhor L do mundo, dublagem. Pô, vocês vão brincar com isso? Né? A garota é uma fera, ela... Que voz, ela joga onde tiver que botar. Ela é cantora barra pesada, não é cantora parabéns pra você. Ela canta. Bicho, não vai ser isso que vai dificultar a atuação dela. Ela lançou um álbum, não foi? Com algumas músicas de The Last of Us? The Last of Us. Muito massa. O projeto dela. Eu não me lembro agora não. Survivor.
Survival. Não, e ainda por cima a Luísa teve aquela situação que ela teve que modificar um pouco a voz, né? Da Ellie muito novinha pra Ellie na parte 2. Isso aconteceu com você? Tá o resultado ali impresso irretocável. Irretocável. Isso aconteceu com você? Você teve que mudar um pouco a voz? Acho que é mesmo, né? Não. Eu acho que a voz é muito a minha, né? É muito a minha. Eu acho, né? É muito a minha voz, tanto no gay quanto na série. Muito a minha voz. O que é, né, do que? Eu tô entendendo também. Bom, antes de chegar aos 2 minutos, né? Esses 2 minutos terríveis que são o final, eu queria rapidamente só passar por a Cotinha do Esquadrão Força Total. Eu estive no primeiro Aguenta com o Guilherme Briggs e, a gente falou sobre a Cotinha e eu queria te perguntar um pouco, porque era do Adult Swim, né? Ele foi diretor de dublagem. Você fez um personagem lá também. Como é que era dublar essa animação muito louca, né? Maravilhosa. Só que nós recebemos autorização. Pode fazer o que quiser. Então, tinha de tudo, né? Contemplem! A boca, porra! Um dia, o dono do estúdio chama a gente. O que vocês fizeram? E aí tivemos que podar. E eu acho que matou o programa. A graça era aquela. A graça era esculhambação. O resultado está aí até hoje, é ótimo, eu acho. Não, é ótimo. Bom, pra finalizar aqui, eu queria só te fazer uma pergunta sobre... Bom, a gente tá falando aqui de dublagem e tal, mas você também atua no cinema nacional, né? E vamos poder te ver em A Própria Carne, um filme de terror produzido pelo Jovem Nerd. Você é o fazendeiro, já vi algumas imagens, já vi a sinopse. E o que você pode nos contar sobre o personagem e sobre a história do filme? Nada. Cara, eu fiz há uns 3 anos, eu acho, não sei, acho que foi antes da pandemia, que eu fiz um negócio. Não, sim, eu fiz um filme com a Fernanda, né, O Outro Lado da Rua. Fernanda Raul Cortez, um filme muito bacana. Mas aí o Jovem Nerd, eu fui escalado, foi até com direção da Fernanda Baroni, para fazer França e o Labirinto, que é tipo uma novela de rádio, né? Pequenos episódios. E eu faço lá um cara. E ficou todo mundo bem, o pessoal do Jovem Nerd ficou bastante encantado com o resultado geral do trabalho, que realmente é muito bom. Não só meu, de todo mundo, muito bom. E aí, o Ian, vocês conhecem o Ian SBF, da Porta dos Fundos, tal, Sociedade da Virtude. Ele me liga e me chama para fazer esse filme. Porra, chamando para fazer um filme deve ser, né? Uma comédia, né? Uma participação, uma comédia. Eu vou te mandar o roteiro, legal. Aí eu fui ler o roteiro. Não. Primeiro que o roteiro é extraordinário. Segundo que o personagem é tudo que qualquer ator quer na vida. Aí eu tenho que fazer esse cara de qualquer maneira. É um maquimorro. Aí fiz um pequeno teste com o Ian, né? Online até. Ele careteu, parado. Mas eu não... E aí eu comecei a criar o personagem em casa. E a criação foi fina. Foi fina. Quando chegamos lá para filmar em Caxias do Sul, era uma locação que era de terror. E era uma residência real. É mesmo? Um negócio terrível. Então, quando você põe figurino, maquiagem, que vem a criatura e começa a... O filme foi se tornando um negócio que nem a produtora tinha ideia de que ia por ali. Sem brincadeira, um negócio... E assim, o personagem ele é muito forte, né? Mas eu acho que o pessoal não tinha ideia da loucura que está aqui. Quando eu entrei a primeira vez que comecei a falar... Aí todo mundo começou a jogar também muito. Olha, o jogo foi lindo de todo mundo. Foi um negócio extraordinário. E eu tenho 2 outras produções que foram feitas em Maringá. Uma é a Cápsula, que
passa na TV Cultura, e o outro é um curta que está rodando aí nos festivais, que é Rastro Neural, do Ribamar Nascimento, que também é uma figura extraordinária, lá de Maringá, Paraná. Então, quer dizer, eu fico brincando, né, com amigas e amigos e tal. Fui descoberto aos 60. Cara, muito massa. Foi um prazer ter você aqui hoje. Eu queria deixar você aqui a noite inteira. Mas você viu que veio o chamado ali, né? Que era 10 minutos. Aí, infelizmente, vou ter que encerrar. Mas foi maravilhoso estar com você aqui. Ei, tá vendo? É o boicote, cara. Não quero saber, eu vou ficar ali. Galera, eu queria pedir. E esse foi o super painel com Luiz Carlos Percy. Foi demais, né, cara? Vários vilões e muita história pra contar. Ó, mas fiquem ligados, hein, porque o nosso especial Aguenta Pão não acabou ainda. No próximo episódio, confira o painel com Rafael Rossato e também o seu Pocket Show. Box of Cash vai ao ar toda quinta-feira, às 7 da noite. Espero vocês. Tchau, tchau.